Fala pessoal, bom dia, vamos para o Morning Call do dia 19 de setembro de 2023, após a nossa bolsa começar a semana com o pé esquerdo. Pois é pessoal, principalmente repercutindo o tom negativo do setor imobiliário chinês, que volta aí a acender um alerta e gerar preocupações. Com a queda do minério de ferro, acabou derrubando as ações da Vale de todo o setor aqui no Brasil e a única repercussão positiva que acabou segurando um pouco mais a bolsa é a questão do preço do barril de petróleo, que ultrapassou ali os $95, indo em direção a $100 o barril Brent. Pois é, e tudo isso levou um pouco a ação da petroleira aqui no Brasil repercutir em tom positivo, mas não sendo suficiente para a bolsa fechar em alta. Mas o dia de hoje marcado pelo início da decisão da taxa de juros que vai ser apresentada amanhã aqui no Brasil pelo Copom e lá nos Estados Unidos pelo FONC. Pois é, as apostas já estão praticamente certas. Corte de 0,5% aqui no Brasil e manutenção lá nos Estados Unidos. E daqui a pouquinho eu já vou estar mostrando para vocês. Bom, antes da decisão oficial da taxa de juros, o mercado chinês continua apresentando certa preocupação com a sua retomada econômica e mesmo com a Country Garden e uma outra incorporadora chinesa apresentaram uma solução com os seus credores, o minério de ferro não saltou essa madrugada e o alerta sobre o setor imobiliário chinês continua. O outro grande ponto é a questão do preço do petróleo ali, que pode estar colocando o quê? Um aumento da inflação no curto e médio prazo aí, que pode repercutir talvez em novos aumentos da taxa de juros mais próximos do final do ano. Pois é, e lá na China, hoje nós teremos, no final do dia, a divulgação da nova taxa de juros por lá. Será que vem alguma surpresa para estimular a economia? Bom, portanto, as bolsas na China acabaram, na Ásia no todo, acabaram fechando sem um grande direcional, majoritariamente em queda. E isso fica no nosso radar, porque é um grande parceiro comercial nosso. Bom, já lá na Europa, pessoal, os futuros estão operando com um tom um pouco mais positivo, com os dados de inflação apresentados esta manhã, que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, vindo em perspectiva com o esperado, Os dados acabaram vindo em linha. O grande detalhe acaba ficando porque a OCDE acabou projetando uma queda do PIB para a Alemanha, a maior economia da Europa, assim colocando talvez uma possibilidade de quê? De uma leve recessão por lá, e isso não agrada o território europeu. Bom, aqui no Brasil, nós temos que aguardar os dados, nós vamos ter a prévia do PIB, o IBC-BR essa manhã, nós vamos ter alguns dados dos Estados Unidos, mas ficamos todos no aguardo da questão da divulgação da taxa de juros amanhã no final do dia. Certo, turma? Então vou estar mostrando para vocês agora como é que está o petróleo e essa sua alta, o minério de ferro que acabou fechando mais um dia em queda, e como é que estão as bolsas mundo afora e o calendário econômico desta terça-feira que antecede a super quarta. Tá aí, pessoal. Índices asiáticos majoritariamente em queda, pois é, a crise lá, o impasse com o setor imobiliário asiático continua pesando. Já a zona do euro continua trabalhando em tom positivo, à espera ali dos novos dados de taxa de juros, e como vocês podem observar, a DAX, a bolsa da Alemanha, ela está operando ali no 0 a 0, diferente das demais bolsas ali que estão trabalhando num tom mais positivo. Futuros da Nasdaq e S&P Dow Jones também performam em tom positivo. O S&P sobe 0,16, a Nasdaq 0,13, Dow Jones sobe 0,13 também. Tivemos uma queda de 0,69% do minério de ferro e temos o Brent trabalhando a $95 aproximadamente, com 0,55 de alta, e o WTI com alta de 0,8 a $91,28. E temos os DX levemente em queda, com essa questão de não ter mais aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, acaba ali colocando o dólar perante os pares de moeda a sexta performar em tom negativo, E tá aqui, mais um dia para vocês a divulgação do painel da CME, da Bolsa de Chicago, tá? Com a projeção de 99% de estar mantendo a 5,25% e 5,5% essa taxa de juros. Aqui está o gráfico do Ibov, que acabou fechando em queda de 0,40 no início da semana de ontem. O dólar, ele também à vista fechou em 0,46 de queda, Já vou explicar para vocês o porquê. O índice futuro acompanhou o Ibov, dólar futuro também. E nós tivemos aqui Vale performando em tom negativo e Petrobras acabando segurando um pouco mais o índice.
referente aos dados já divulgados nesta manhã, tivemos o IPC, né, a inflação ao consumidor lá na zona do euro, vindo exatamente em linha com o esperado. Nós vamos ter às 9 horas da manhã a prévia do PIB e o IBC-BR, e só depois às 9h30 um dado aí que pode acabar mexendo, trazendo um pouco de volatilidade no mercado, as licenças de construção, mas lembrando que os olhos ficam todos direcionados para a taxa de juros. Bom, pessoal, por que o dólar ontem ele acabou apresentando uma realização, né, uma correção? O dólar acabou caindo no Brasil. A questão do corte de 0,5% na Selic não está sendo uma surpresa assim tão grande, até porque lá nos Estados Unidos também não prevê um aumento, e sim uma manutenção. Isso, lá nos Estados Unidos, não acaba ficando tão atrativo para remessa de venda de real e compra de dólar para títulos de dívidas. E assim ainda permanece o quê? Uma relação, né, de taxa de juros real, da taxa de juros que o Brasil pode apresentar amanhã para a nossa inflação, ainda mais atrativa do que lá no exterior. Lógico que tem todo o risco da economia global e da recessão e tudo mais, e as pessoas, os investidores, as grandes economias tendem a se proteger em dólar. Mas por hora o Brasil ainda continua pagando um prêmio, uma taxa muito boa para os títulos de renda fixa. Então, por mais que tenha a projeção desse corte de 0,5%, a nossa taxa que estaria indo a 12,75 amanhã no final do dia. Então vamos ficar de olho, tá bom? No dia de hoje, para ver se essa movimentação continua. Eu desejo a todos vocês uma ótima terça-feira, bons negócios, vamos com calma, às 8h45 ao vivo no canal Decolando na Renda. Tamo junto, beijo, beijo, tchau, tchau.